Olá, querido empresário, como anda o setor de vendas da sua empresa? Quais os objetivos que estão sendo alcançados e quais as metas que não estão sendo alcançadas? Para você, profissional de vendas, como anda as suas técnicas de vendas? Quais as suas técnicas de fechamento? Quais as suas técnicas de abordagem? Quais as suas técnicas de atendimento ao seu cliente? Quais as suas técnicas de oferta do seu produto ou serviço? Sobre isso nós falaremos nas próximas aulas. Hoje, especificamente, nós vamos focar no processo de atendimento, excelência no atendimento. Sobre isso nós iremos falar, sobre isso nós iremos abordar nos próximos momentos. Primeira questão que eu gostaria de frisar para vocês é sobre eficiência. Você se julga um profissional eficiente, como empresário, como vendedor, como colaborador de uma empresa? Você se julga eficiente? O que é ser eficiente e o que é ser eficaz? Será que existe alguma diferença entre essas duas palavras, entre esses dois conceitos? O que é ser eficiente e o que é ser eficaz? Se você for ao dicionário, você vai ver que essas palavras são palavras sinônimas, porém não são sinônimos perfeitos. São sinônimos imperfeitos porque existe diferença. O que é ser eficiente e o que é ser eficaz? Sabe que hoje em dia os vendedores que recebem os maiores salários, as empresas que têm melhores resultados, possuem equipe de vendas eficiente e eficaz. Ou seja, a sua equipe de venda, o seu vendedor, ele precisa ter esses dois atributos, sobretudo no processo de eficiência. Então eu vou dizer para você o que é ser eficiente. Eficiente é fazer bem feito em um tempo considerável. Em outras palavras, o seu colaborador eficiente é aquele que consegue dar conta do recado em um tempo determinado. E muitas vezes ele supera esse tempo. Então, o que é ser eficaz? Ser eficaz nada mais é do que fazer o que precisa ser feito. Vou dar um exemplo para você. Suponhamos que você, enquanto empresário, está com uma reunião com seus colaboradores, com a sua equipe de vendas, e de repente começa uma chuva muito forte e aí começa uma pequena goteira em cima da mesa. Um dos seus colaboradores é um colaborador muito eficiente. O que ele faz? Ele rapidamente pega um balde, coloca no local da goteira, vai lá, pega um pano e começa a limpar, tirar toda a água que acumulou ali. De maneira que vocês podem continuar a reunião. Isso é ser eficiente. O que ele fez? Ele deu um tratamento imediato em um tempo aceitável para que aquela reunião persistisse, perdurasse, continuasse. Isso é ser eficiente. Agora, o que é ser eficaz? O camarada eficaz, ele vai dar um jeito de tapar a goteira. Ou ele vai dar um jeito de chamar alguém responsável, também em tempo hábil, que possa acabar com aquela goteira, para que nas próximas reuniões vocês não tenham essa interrupção. Perceba que o eficiente, ele resolveu o problema? Resolveu, parcialmente, mas para aquele momento ele resolveu o problema. E o eficaz, ele não resolveu o problema para o momento, mas ele resolveu o problema de uma vez por todas. Então, se você quer ter sucesso em vendas, se você quer ter uma equipe treinada em vendas, a primeira questão enquanto eficiência e eficácia é unir esses dois atributos no seu profissional. Aquele camarada que faz o que deve ser feito, não deixando problemas futuros, esse é o eficaz, e aquele que resolve o problema naquele exato momento para que a reunião, no caso do nosso exemplo, ela possa perdurar, ela possa fluir, ela possa continuar. Então, quer ser excelente no processo de atendimento? Não se esqueça desses dois atributos, eficiência e eficácia. Sabe, uma outra questão? Muito se fala no processo de humanização do atendimento. O que é humanizar atendimento? Humanizar atendimento é ter a capacidade da empatia. O que é isso? Saber se colocar no lugar do outro.
Sabe, existe uma frase que ela é muito conceitual e ela é muito difundida. A frase é o seguinte: devo atender o meu cliente como eu gostaria de ser atendido? Você já ouviu essa frase? Você já pode ter repetido essa frase? Mas eu quero desconstruir essa frase nesse momento. Pense comigo. Você tem só um tipo de cliente? O seu cliente, ele tem o mesmo gosto dos outros clientes? Ele gosta de ser atendido da mesma maneira? Nós vamos estudar posteriormente aí sobre os tipos de perfis temperamentais e você vai ver que cada cliente seu é um cliente individual. E se você quer ter sucesso em vendas, você precisa atender o seu cliente de maneira individual, não olhando ele como mais um ser entre a massa. Não, ele precisa ser atendido como um rei. O seu cliente, ele precisa ser atendido conforme os seus gostos, conforme as suas atitudes, conforme as suas preferências e no tempo do cliente. Imagina só, você tem aquele cliente que gosta de entrar, suponhamos que você tem uma loja física, você tem aquele cliente que gosta de entrar correndo na loja, ele não gosta nem de acompanhamento do vendedor, ele gosta de escolher alguma coisa, pegar, ir lá comprar e pagar. Agora você tem aquele outro cliente que ele gosta de ter o suporte do consultor, aquele que vai mostrar o produto, que vai detalhar o produto, que vai falar dos benefícios, que vai mostrar o que aquele produto ou serviço de fato resolve. Ou seja, você tem clientes diferentes. Empatia não é tentar atender o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Isso não é empatia. Empatia é tentar atender o seu cliente conforme ele gostaria de ser atendido, conforme o seu tempo, conforme as suas preferências, conforme as suas atitudes, as suas habilidades. Isso é ter empatia, isso é constituir um atendimento de fato humanizado. E no processo de excelência no atendimento, ou excelência no processo do atendimento, algo formidável é você saber de fato ter empatia, é você se colocar no lugar do cliente. Em outras palavras, eu devo atender o meu cliente não como eu gostaria de ser atendido. Eu devo atender o meu cliente como ele gostaria de ser atendido. E como você vai descobrir como ele gostaria de ser atendido? Estudando sobre perfis temperamentais, estudando sobre expressões corporais, sobre modulações de voz, perguntas abertas que você faz para o seu cliente, que ele vai trazer informações para você, tá? No processo, quando nós estivermos entendendo um pouco mais sobre, não sobre o processo de atendimento, nem sobre a abordagem, mas sobre a oferta do seu produto ou serviço, isso vai ficar muito mais claro. Mas eu vou dar uma pinceladinha para você agora. Os vendedores que têm mais sucesso são aqueles vendedores que utilizam mais o artifício das perguntas abertas, em detrimento ao artifício das perguntas fechadas. Perceba, ele não abandona as perguntas fechadas, mas ele utiliza mais as perguntas abertas. O que são perguntas abertas e o que são perguntas fechadas? Perguntas fechadas são aquelas que você faz para o seu cliente, seja no processo de atendimento, seja no processo de abordagem, seja no processo de oferta de produto ou serviço, ou mesmo no processo de fechamento da sua oferta, para que de fato concretize a venda. Você utiliza muito mais as perguntas abertas em detrimento às fechadas. Pergunta fechada é aquela que você faz e o seu cliente só pode responder sim ou não. Agora, as perguntas abertas, o seu cliente não consegue responder sim ou não. Ele vai ter que utilizar o quê? Ele vai ter que utilizar uma outra resposta. E essas respostas às perguntas abertas são justamente as respostas que você precisa para conhecer um pouco mais o seu cliente, os seus gostos, as suas preferências, e aí você poder de fato ter ou exercer a empatia, atender o seu cliente como ele gostaria de ser atendido. É tentar pensar um pouco como o seu cliente, é tentar pensar um pouco no que o seu cliente quer
ou no que o seu cliente precisa e nas preferências e gostos. E aí você tenta se inserir no mundo do seu cliente, oferecendo, obviamente, alternativas para que ele possa levar o seu produto ou o seu serviço. Então, atendimento humanizado nada mais é do que ter a capacidade da empatia, se colocar no lugar do seu cliente, efetivamente tentando descobrir aquilo que ele quer, os seus gostos e as suas preferências, tá? Exemplos. Vou dar um exemplo. Se você, no processo ali de abordagem ou do atendimento, você está com o seu primeiro contato com o cliente. Primeiro contato. Não o pré-contato, mas o primeiro contato. Depois nós vamos explicar lá na frente os passos da venda, os passos técnicos da venda. Não algo engessado, mas algo pelo qual você possa ter artifícios, técnicas que te auxiliem nesse processo natural da venda. Em outras palavras, você vai ter técnicas testadas e aplicadas e você vai testando no seu dia a dia, percebendo quais as técnicas mais são importantes e mais têm efetividade para você no seu negócio, quer seja de venda de produtos, quer seja de vendas de serviços ou quer seja de vendas de ideias, tá? Por quê? Eu costumo dizer o seguinte: toda empresa, o motor de toda empresa chama-se setor de vendas. Esse é o motor. Eu não estou falando que o setor de vendas ele é mais importante do que os outros. Nada disso. Nós temos que ter uma visão holística da empresa. Ou seja, cada setor, cada departamento nada mais é que uma engrenagem que vai fazer toda a empresa ou o funcionamento de toda a máquina de maneira correta. Então, setor de vendas, eu costumo dizer que é o motor da empresa. Se as suas vendas não funcionam, nada mais vai fluir. Você vai ter custo e cadê o lucro? Cadê o resultado? Se o seu setor de vendas, se o seu departamento de vendas, se as suas equipes de vendas, se o seu profissional de vendas não estiver de fato treinado, a sua empresa tende, obviamente, a vir à falência. Então, vendas é o motor de toda empresa. E alguém pode dizer, não concordo, porque existem aquelas empresas que não têm fins lucrativos. Eu te faço uma pergunta. A empresa que não tem fins lucrativos, ela precisa de dinheiro? Ela precisa de recursos? Precisa ou não? Mesmo sem fins lucrativos? Precisa? E como você vai fazer para captar esses recursos? Vendendo. Ah, mas nós não vendemos nada. Lógico que vende. E a sua ideia? Para que você possa ganhar, por exemplo, contribuintes para a sua ONG, por exemplo. Contribuições, doações, você precisa vender as suas ideias. E você precisa aprender a fazer isso também. Então, o processo de vendas, ou o setor de vendas, o departamento de vendas, ele é o motor que vai, de fato, fazer a sua empresa funcionar. Agora, vendas não pode ser um fim em si mesmo. Não. Vendas tem que ser o resultado de técnicas, o resultado de habilidades que vão mostrar para o seu cliente ou vão apresentar para ele pelo menos 2 caminhos: a cura para as suas dores ou o estabelecimento ou alcance dos seus sonhos. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, tá bom? Mas nada disso vai fluir se não for através da honestidade. Isso mesmo, honestidade. Isso deveria ser algo preponderante em todo ser humano. Mas sabe, falar de honestidade em um país onde você vê políticos escondendo dinheiro na cueca, né? Nas nádegas, nas meias, é meio complicado. Agora pensa comigo, é só o político que é desonesto? Nós temos a tendência de olhar e apontar, logicamente, nós temos que cobrar, os políticos precisam ser representantes do povo. Agora, e quando o povo não é honesto? Naturalmente nós temos políticos desonestos. Faça para você mesmo uma pergunta: você é honesto? Ah não, eu sou honesto.
é de fato honesto? Sabe, eu tenho vários alunos na universidade e eu falo para eles, vocês são honestos? Eu faço alguns testes com eles. Por exemplo, muitas vezes eu peço eles propositalmente entregarem um trabalho impresso. E eu pergunto para eles, onde você imprimiu esse trabalho? Foi na sua empresa? Você teve autorização para isso? Se não teve, vamos contar? O que você roubou da sua empresa? Papel? Toner? Tempo? Responde aí. Você é de fato honesto? Ah, mas é uma coisa tão pequena. Ah, mas eu faço hora extra e não sou reconhecido. Gente, um erro não tapa buraco de outro erro. Se você acha que está sendo ludibriado na sua empresa, você tem dois caminhos. Conversar com o seu chefe ou sair da sua empresa. Se você está insatisfeito, procure outro lugar para trabalhar. Deve ser assim. Não tente ser desonesto tapando a desonestidade possível de uma empresa ou de um setor. Não, não, não. Tudo tem que ser às claras. Você, de fato, é honesto. Uma outra questão. Você tem TV pirata na sua casa? A chamada Sky Gato? Tem? Responda para mim, você é honesto? Você não está roubando nada de ninguém? Ah, não, mas eu pago a IPTV. Ô, meu amigo, você está roubando do mesmo jeito. É uma forma disfarçada de roubar. Você é honesto? Então, assim, antes de cobrar a honestidade dos outros, faça um exame de consciência. Você, de fato, tem sido honesto. Agora, pense você como vendedor. Ou pense você como proprietário de uma empresa, como empresário, com uma equipe de vendas desonesta. Aí nós estamos falando da honestidade própria, da honestidade pessoal e da honestidade no processo de vendas. Sabe, vou contar uma historinha para vocês. Eu trabalhei muitos anos como representante comercial e a gente trabalhava com palestras e ao final nós vendíamos coleção de livros, tá? E aí nós fazíamos algumas visitas também especializadas para profissionais distintos. Então, alguns se especializaram em visita para médicos, para consultórios médicos. Outros se especializaram com visitas para advogados. Outros para de porta em porta, trabalhar de porta em porta mesmo, atingindo classe A, B, C, D ou E. Então, vários consultores em uma mesma equipe com especializações diferentes. E nesse momento eu ainda não trabalhava com as palestras, né, empresariais com o fim de vender essas coleções. Nesse momento nós trabalhávamos ainda de porta em porta. Então íamos de 2 em 2, eu e mais um colega. E nós entramos em uma casa e existe uma técnica para quebrar gelo, que é a seguinte: faça um elogio sincero. E nós tínhamos acabado de vir de um treinamento, um belo treinamento na capital mineira, e aí estávamos ali afiados, colocando aquilo que a gente tinha aprendido em prática. E nós chegamos lá, e aí uma senhora distinta, né, bem vestida, nos recebeu. Nós entramos à casa dela, e para quebrar o gelo, ele olhou para os 3 filhos daquela senhora e falou: como seus filhos são lindinhos. Você sabe, aquela mulher deu uma resposta que eu nunca ouvi na vida. Sabe o que ela falou? Ela virou para os olhos do meu colega e disse assim: não precisa mentir. Eu sei que os meus filhos são feios. Você acha que meu colega achava aquelas crianças bonitinhas? Não achava, não. Ele tentou quebrar o gelo fazendo um elogio insincero. Isso não funciona. Isso é desonestidade. No processo de honestidade, você tem que utilizar a honestidade no processo de vendas em todo momento. No pré-contato, no ponto de contato, no processo excelente do atendimento. Você precisa utilizar a honestidade no momento que você está mostrando o seu produto ou serviço. Pense comigo, lá quando eu trabalhava com vendas de literaturas,
Como eu vou vender uma coleção de literaturas mostrando que aquilo vai resolver problemas, vai curar dores ou vai realizar sonhos, se eu nem sequer li aquele material? Então, se nós tínhamos um supervisor muito chato nesse momento, e ele dizia assim: olha, ninguém vende nenhuma literatura se não tiver degustado a literatura, se não tiver comido a literatura. Então nós tínhamos que ler todos os livros para vender. E sabe que tinha alguns que davam um miguezinho e não lia de fato os livros. Lia lá alguma partezinha e outra, mas sabe qual é o resultado? Quem lia, quem acreditava, eram os que mais vendiam. Isso é honestidade. Como que você vai recomendar um produto ou um serviço que você não acredita nele? Agora eu falo para você, empresário. Pensa comigo. Se você não estiver conseguindo vender o seu produto ou seus serviços para o seu primeiro cliente, que são seus colaboradores, você acha que vai ter resultado efetivo nas vendas? Imagine só você, proprietário de um restaurante, e a sua cozinheira, depois de fazer a comida e servir, ela atravessa a rua e vai comer no restaurante da esquina. Imagina, pensa comigo. Qual é a efetividade você está tendo? Você precisa, como empresário, fazer primeiro com que a sua equipe de vendas acredite no produto ou serviço que ela está vendendo, que ele está vendendo, que eles estão vendendo. Se eles não acreditam, essa falta de crença, essa descrença, ela vai ser transmitida direta ou indiretamente no processo de atendimento. E aí você não vai ter um consultor de vendas excelente, você não vai ter um vendedor excelente, você não vai ter um camarada que de fato represente a sua empresa, o seu produto e o seu serviço. Então a honestidade, ela está tanto nas questões do caráter, como estão nas questões da aplicabilidade no processo excelente de vendas, em qualquer fase do processo de vendas. Tá? Nunca prometa que o seu produto faz alguma coisa que ele de fato não faz. Obviamente que nós estamos regidos, sobretudo aqui no Brasil, nós estamos regidos por várias leis, né? As leis, por exemplo, que vão defender o consumidor. Por exemplo, você não pode vender aí um produto que não tenha nenhuma garantia. Existem garantias que são aspectos legais. Existem aqueles que confiam tanto no seu produto ou serviço que estendem essa garantia muito além do que a lei diz. Então, são pessoas, são empresas que acreditam no seu produto, que acreditam no seu serviço e que de fato creem que o que mais importa é que as pessoas comprem o seu produto ou serviço e que de fato utilizem e tenham sucesso na utilização desses. E eles dão uma garantia estendida, como que dizendo assim: eu garanto o meu produto, e se você julgar que o meu produto ou o meu serviço não é bom, pode devolver. Eu devolvo o seu dinheiro, sem letras menores no contrato. Apenas uma ligação, apenas um e-mail, sem enrolar demais, sem passar o camarada por 300 departamentos na sua empresa, até que ele desista, né? Então, isso é transparência, e transparência está justamente falando diretamente de honestidade. Sabe uma outra questão que a gente tem trabalhado bastante e falado para equipes de vendas? É o processo de higiene. Você está vendo aqui, né? Higiene. Isso parece que não deveria ser falado, né? Higiene deveria ser algo que todo ser humano praticasse. Mas você imagina em um local com temperaturas de 32, 34, 35, 40 graus. Imagina o seu consultor de vendas, aquele consultor que sai da sua loja e vai visitar o seu cliente na empresa dele, ou mesmo na casa dele, no ambiente de trabalho dele. E o seu consultor de vendas, em um local tão quente, toma um banho por dia. Você sabe como o seu vendedor, o seu consultor de vendas vai visitar o seu cliente? Fedendo. Isso mesmo, fedido. Processo de higiene é coisa básica.
Eu estava prestando consultoria há poucos dias em uma empresa, e essa empresa trabalha com beleza. E sabe o que eu percebi? 80% dos colaboradores dessa empresa eram desleixados. Desleixadas. 98% composto de mulheres. Imagina como você vai vender beleza. Existem algumas empresas que zelam muito por isso, né? Por exemplo, você nunca vai entrar numa Boticário com uma mulher com cabelo todo desarrumado, com as unhas tudo mal feitas, né? Com o uniforme sujo. Você não vai entrar porque ali existe um padrão de beleza. Meu objetivo não é fazer marketing para Boticário, não, tá? Mas verdade tem que ser dita. Pegue o que as empresas estão fazendo de bom e adapte. Existe algum problema em copiar? Existe ou não? Depende. Se você copiar e não der os créditos para o inventor ou o proprietário, aí você vai ter problemas. Agora, copiar uma ideia adaptando-a ao seu negócio não tem problema nenhum. Aliás, as empresas fazem isso há anos, há décadas, há centenas de anos. Tá? Hoje nós vivemos em um tempo em que a ciência ela está avançada. Obviamente que talvez não esteja onde todos nós gostaríamos que ela estivesse, né? Mas a ciência está muito avançada em vários aspectos da vida, em vários setores, em vários negócios. Existe, por exemplo, a chamada engenharia reversa. O que é engenharia reversa? É um instrumento da engenharia utilizado para copiar produtos e serviços. Então hoje aquele negócio que nós somos exclusivos, porque só nós vendemos isso, só nós temos essa qualidade, existe de fato, mas é um número muito pequeno. Você faz um produto, o camarada aplica uma engenharia reversa, imita o produto. Você tem um serviço de excelência, o camarada aplica a engenharia reversa, imita o serviço. Ah, mas não sai 100%. Tá? Se saísse 100% também, seria complicado até para ele vender. O objetivo não é sair 100%, é pegar o que de melhor as empresas estão fazendo e copiar. Essa prática da imitação, que recebe um nome técnico, nós não vamos abordar ele agora, para ficarmos bem sucintos e direto ao ponto, essa prática da imitação ela é uma prática legítima, desde que você adeque à realidade da sua empresa. Então, nisso, eu falo para você que é empresário, perceba se a sua equipe de vendas está em suas melhores condições técnicas e também visuais. Olhe para eles. Não tenha medo de chamar o seu funcionário que não tem o hábito de usar desodorante e conversar com ele. Quando eu era coordenador de cursos de administração, em uma dessas faculdades que eu coordenei o curso de administração, eu tinha um colega que era coordenador, que trabalhava na sala ao lado do curso de jornalismo. E ele tinha um problema lá. Qual era o problema? Tinha um aluno que era um aluno muito interessado, um aluno muito bom, mas o camarada, quando ele chegava na faculdade, quando ele ia até as salas das coordenações, quando chegava na porta, todos os coordenadores dos outros cursos já sabiam quem tinha chegado. Você sabe por quê? Porque o camarada tinha um CC miserável. E eu chamei aquele coordenador amigo meu e falei assim, olha, você já falou para ele? Ele disse, Danilo, mas como eu falo? Como é que eu vou falar com ele que ele está com CC? Eu falei, alguém tem que falar, meu amigo. Você quer que ele seja um profissional excelente? Ele pode ser um ótimo aluno, tirar as melhores notas, ser interessado. Imagina na entrevista. Você vai contratar um jornalista e esse jornalista chega na porta da sua empresa e em 2 quilômetros já sente o cheirinho, o odor dele. Meu amigo, não vai ficar, não vai nem entrar. Eu encorajei ele, falei, chega para ele, converse, obviamente, converse com jeito,
com abordagens diferentes. Tente primeiro não ser direto ao ponto. Tente primeiro dar algumas ilustrações para ver se ele entende. Se ele entender, beleza. Se ele não entender, aí você vai ter que ser um pouco mais direto. Se você quer auxiliar esse teu aluno. E ele fez isso. Logo após eu fui assumir um outro cargo em outra faculdade. Eu não sei de fato o resultado que aconteceu, mas ele fez isso. O que eu quero dizer para você, empresário, não tenha medo de tirar todas as arestas que possam impedir do seu vendedor, do seu profissional de vendas, do seu consultor de vendas, chegar ao final, que é vender o seu produto, o seu serviço e deixar os seus clientes satisfeitos. Não espere de forma alguma que chegue uma reclamação do seu cliente quanto a questões de higiene do seu vendedor. Sabe, eu entrei em uma loja há pouco tempo, e aí o pessoal, assim, a loja muito bonita, produtos de fato de qualidade. Eu vi que ali havia tido consultorias, porque o processo de atendimento era essencial. Mas você sabe que a vendedora que me atendeu tinha um mau hálito terrível, que mesmo utilizando máscara, eu sentia do lado de cá e ela utilizando máscara do lado de lá. Você já pensou nisso? Uma pessoa vistosa, uma vendedora bonita, com técnica, com mau hálito. Alguém tem que falar. E esse alguém, se não for o seu colega de vendas, que muitas vezes ele pode não ser muito bem interpretado, né? Talvez o profissional direto, aquele superior direto, ou mesmo aquele superior indireto pode dar um toquinho também. E, em última instância, o próprio empresário. Mas higiene está não somente nos bons hábitos normais da vida corriqueira. Higiene é um aspecto de excelência no processo de atendimento. Voltando lá naquele exemplo, quando eu ainda trabalhava com vendas de literaturas, sabe que tinha um colega meu que ele tinha uma técnica interessante. Antes de cumprimentar os clientes, antes de chegar até o cliente para cumprimentar, ele passava um creme nas mãos. Vou falar até a marca aqui, também não é fazer propaganda não, mas o creme da Victoria's Secret. Passava aquele creme, sabe aquele creme, né, que mais parece um perfume do que creme? E a pessoa ficava com o cheiro dele o dia inteiro. Olha só a mensagem subliminar, indireta que ele estava passando. Nós estávamos vendendo naquele momento livros que falavam de aspectos higiênicos, como bons hábitos saudáveis. Ele estava passando uma mensagem subliminar indireta. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença no processo de atendimento, na excelência do atendimento. Uma coisa interessante aqui, reclamações. Como você, vendedor, se sente quando um cliente reclama do produto ou do serviço que você vendeu para ele? Como você se sente? Chateado? Você tenta, por A mais B, dizer que é o cliente que não interpretou direito, ou o cliente que não usou o produto direito e por isso não teve o resultado. O que você faz? Você, empresário, quando o seu cliente chega na sua empresa reclamando do seu produto ou do seu serviço, o que você faz? O que você faz? Faça um teste. Vá até o supermercado da esquina, o barzinho da esquina, a loja de calçados, de roupas. Tente devolver alguma coisa que você acabou de comprar. Você sabe que mesmo amparado pelas leis, muitos até agem nos aspectos legais, devolvem o produto, devolvem o dinheiro, né? Recolhem o produto novamente, ou trocam o produto se for vontade do cliente. Mas muitos fazem isso com um bico de todo tamanho, com a cara fechada, sem querer fazer, porque isso vai representar perca financeira. Meus amigos, tem um livro chamado Abrace Seus Clientes, do Jack Mitchell. Ele diz que um dos momentos mais felizes na sua empresa é quando um cliente chega para devolver um produto que comprou lá. Você sabe por quê?
Ele diz que é um momento que ele tem de pedir uma desculpa, não só com palavras, mas com atos. É um momento que ele tem de impressionar aquele cliente para que ele volte mais vezes e indique-o. Empresas investem milhares e milhares de dólares, milhares e milhares de reais para tentar captar as reclamações dos seus clientes. E muitas vezes, quando essas reclamações chegam de forma gratuita, através de uma reclamação de um produto, de um serviço, a gente acaba perdendo a oportunidade de abraçar nosso cliente. Não um abraço físico, mas um abraço de atos. Não um abraço somente de palavras, mas um pedido de desculpas por atos. Isso é ser excelente. Isso é ser excelente. Você sabe que outros empresários e outros vendedores nem escutam o que os seus clientes ou possíveis clientes têm a dizer. Você já ouviu aquela história de que entrou num ouvido e saiu do outro? Você já ouviu isso aí? Sabe por que isso acontece? É simples. Porque as pessoas não possuem o hábito de escutar. As pessoas possuem o hábito de ouvir, não escutar. E novamente nós temos duas palavras sinônimas: imperfeitos. Imperfeitas. Por quê? O que é ouvir? Ouvir, você ouve com os ouvidos. Sabia disso, não? Você ouve com os ouvidos. Agora, e escutar? Você não escuta com os ouvidos. Você escuta com o cérebro. Porque aquilo que você escuta com o cérebro fixa. Você já viu a pessoa falando assim: nossa, eu tenho uma dificuldade tremenda de gravar os nomes, a minha cabecinha, o meu cérebro não consegue. Não, nada disso. Não culpe o pobre do seu cérebro, não culpe a sua cabeça. Sabe o que é? Falta de hábito de escutar. Você está apenas ouvindo, e tudo aquilo que você ouve entra no ouvido e sai pelo outro. Não se transforma em informação porque você não escutou, porque se escuta com o cérebro. Você pode usar os seus ouvidos, a sua capacidade auditiva, para ouvir e mandar essa mensagem para o cérebro de forma que ele possa escutar. Como você vai atender uma pessoa, um possível cliente ou um cliente, e sequer sabe o nome dele? Ah, mas eu não tenho bola de cristal, tá? Pergunte para ele. E aí você pergunta enquanto você está querendo vender para ele umas 3 vezes o nome dele que você já esqueceu. Sabe o que aconteceu? Você não escutou o nome dele. Você só ouviu, porque você está pensando no resultado da sua venda. O resultado que é efetivar a sua venda. E as pessoas que focam na venda têm muito mais chance de não vender. Venda não pode ser o foco. O foco deve ser sarar dores ou realizar sonhos. Um desses dois deve ser o seu foco. Venda, concretização da venda é resultado. Não pode ser foco. Aquele que foca na venda em si tem muito mais chances de não vender. Então, meus amigos, tudo isso que nós estamos falando aqui é para que você possa ter um processo de atendimento excelente. E para isso você tem que aprender a escutar. Mesmo que, e mais ainda, se escutar esteja se referindo a reclamações, porque é o momento que você tem de pedir uma desculpa com palavras e com atos, é o momento que você tem de encantar o seu cliente. Talvez, não somente devolvendo o dinheiro para ele, mas bonificando-o de alguma forma. Talvez, devolvendo o dinheiro para ele e dando um outro produto, por que não? Eu não sei, seja criativo. Pense, rascunhe. Como eu posso encantar o meu cliente quando ele está insatisfeito com o meu produto, com o meu serviço? Precisa colocar a cacholinha aí para funcionar. E dar resultados que possam se transformar em futuras vendas, em futuras lucratividades. Então aprenda a escutar. Volto a dizer, aquele camarada lá que culpa o seu cérebro, a sua mente, a sua cabecinha de não conseguir gravar a mente, é porque não desenvolveu a técnica de escutar. Como você faz para gravar
o nome de uma pessoa. E isso é muito importante porque o nome da pessoa é a palavra mais doce que existe na face da terra. Obviamente que temos aqueles que detestam seus nomes, né? Mas aí utilizam outros nomes ou apelidos. Quando você pergunta, a pessoa nem fala o nome completo, fala um pedaço dele, mas essa é a identidade, essa parte que ele gosta, a identidade continua sendo a identidade dele. Então o nome mais doce que existe é o nome daquela pessoa. E sabe que mesmo quando a pessoa está em estado semicomatoso, ela só responde com o seu cérebro quando o seu nome é pronunciado. Você pode pronunciar o nome de todo mundo, do pai, da mãe, do filho, de tudo. Ela só vai responder efetivamente no estado semicomatoso quando alguém a chama pelo seu nome. Então, use e abuse do nome do seu cliente no seu processo de atendimento, no seu processo de vendas, no seu processo de oferta do seu produto, no seu fechamento. Use e abuse do nome daquela pessoa. Mas, como que você vai lembrar? Primeiro, processo de repetição. Nosso cérebro aprende repetindo. Então, chame ou pronuncie o nome da pessoa várias vezes. Outra questão, nosso cérebro aprende por associação. Associe o nome daquela pessoa a alguma pessoa que tem o mesmo nome. É muito difícil a gente não conhecer alguém que tem aquele nome. Existem raras exceções, mas a exceção, ela não quebra a regra. Na realidade, ela só confirma a regra, né? E quando o nome é muito difícil, aí você repete, não tem ninguém pelo qual associar. Você pode associar até algum produto, algum serviço, alguma coisa do seu dia a dia, tá? Então, o nosso cérebro aprende por associação. Então, assimile aquela pessoa com uma outra pessoa que você conhece. De repente, o nome daquela pessoa seja Maria. Associe a Maria àquela Maria que é conhecida sua. Davi, associe Davi a um conhecido seu. Ah, mas eu não tenho nenhum conhecido que se chama Davi. Mas talvez você conheça a história bíblica de Davi. Associe com ele. O nosso cérebro aprende por repetição. O nosso cérebro aprende por associação. Tem outras formas também que o nosso cérebro aprende, mas por horas, creio que você já entendeu o recado. Use e abuse do nome dos seus clientes. Isso é importante no processo de vendas. Outra coisa importantíssima, tenha foco. Tenha foco. Qual é o seu foco principal? O meu foco principal enquanto vendedor é vender. O meu foco principal enquanto empresário é fazer meus vendedores venderem. Não foque a venda. Foque os resultados. Volto a dizer, quando você foca resultados, o seu percentual de chances de vender aumentam exponencialmente. Exponencialmente. Mas esse foco só vai ser objetivo se você implementar metas à sua venda. Isso mesmo, metas. Imagine o seu vendedor saindo para visitar clientes e ele quer vender pelo menos 3 produtos da sua empresa hoje. E ele vai em 3 clientes. E ele oferece o seu produto no dia de hoje para 3 clientes. Qual a chance que ele tem de vender para os 3? Qual a chance que ele tem de vender para os 3? Segundo as estatísticas, é 0,00001 para vender para os 3. Essas são as chances. Sabe por quê? Porque o vendedor excelente, quando ele chega ao número de 30%, ou seja, a cada 10 pessoas ele vende para 3, ele já é um vendedor excelente. Se ele vende para 4 ou 5, ele já é fenômeno. Eu conheci na minha caminhada aí enquanto consultor, vários vendedores assim que são realmente fenômenos. São vários.
mas percentualmente são mínimos. Então, você tem que ter metas. Você quer vender 3 para 3 pessoas hoje? Você vai ter que oferecer o seu produto ou o seu serviço pelo menos para 10 pessoas. Percentuais. Então, aprenda a fazer metas. Eu tenho que visitar no mínimo 10 pessoas hoje. Eu tenho que visitar 15 pessoas. Eu tenho que visitar 20 pessoas. Eu tenho que visitar 5 pessoas. Eu não sei qual é o seu produto, qual é o seu serviço, mas você precisa ter meta para que você possa realizar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos, bater as metas da sua empresa. Você precisa, além das metas que são passadas pela sua empresa, você precisa agregar a essas metas, metas pessoais. Como eu posso ir além? Como eu posso me superar? Você sabe qual é o grande problema da concorrência? Sabe qual é o grande problema da concorrência? Que as pessoas se preocupam demais com o seu concorrente. Mas você sabe qual é o seu maior opositor? Você sabe qual é o seu maior concorrente? É você mesmo. Você tenta se sabotar. Você tenta ser melhor do que o outro, mas você não consegue ser melhor do que você mesmo. O que você está fazendo para ser melhor do que você mesmo? Então agregue metas à sua venda. Agregue metas no seu processo de consultoria de vendas. Agregue metas além das metas empresariais proporcionadas ou requeridas de você. Nós estamos falando aqui, meus amigos, de venda técnica. E tudo isso é importante para transformar uma venda em técnica. Em venda técnica, em venda de fato efetiva, em venda eficiente, em venda eficaz. Mas você não vai amanhecer do dia para a noite e vai olhar para o espelho e falar assim: eu sou um vendedor excelente. Se você nunca vendeu uma agulha, sabe, você pode até ter no sangue aí o potencial vendedor, você pode ter propensões para isso, pode, mas você não vai ser esse vendedor excelente, mesmo sendo um vendedor inato, você não vai ser esse vendedor excelente se você não se submeter a treinamentos. Treinamento é aprendizagem. Você que é um vendedor, eu quero fazer uma pergunta agora. Quantos livros sobre técnicas de vendas você já leu? Responda para você mesmo. Quantos cursos sobre técnicas de vendas você já fez? Parabéns! Você está fazendo um. Você está se profissionalizando. Isso é maravilhoso. Você está sendo submetido a treinamentos. Isso é maravilhoso. Parabéns. Mas eu te pergunto, você tem feito isso mais vezes? Coloque isto como um investimento na sua vida e não como custo. Talvez esse custo tenha sido propiciado, proporcionado para você através da sua empresa. Isso é muito bom. Mostra que a sua empresa está interessada em crescer e também está interessada no seu crescimento pessoal, individual e profissional. Isso é maravilhoso. Agora, não espere a sua empresa investir em você. Invista em você. Eu pergunto, qual é o percentual do seu salário você tem tirado para investir em você mesmo? Treinamento. Quanto mais treinamento nós temos, quanto mais técnicos nós nos tornamos, quanto mais especialistas no nosso assunto, no nosso nicho, no nosso produto, no nosso serviço nós somos, mais chances de ter resultados financeiros melhores. Mas você precisa aprender a investir em você mesmo. Se nem você investe em você mesmo, eu pergunto, quais as chances da empresa continuar investindo em você? Será que a empresa vai preferir investir em você ou vai preferir investir no seu colega consultor de vendas, vendedor, que está se profissionalizando por si mesmo cada dia mais? Em quem a empresa vai confiar? Se nem você está confiando em você para investir em você mesmo, aprenda a investir em você mesmo. Treine. Uma outra questão interessantíssima, essa que está aí na tela, olho no olho. Atenda o seu cliente olhando olho no olho. Já ouviu falar nisso? Ouviu?
Por quê? Porque quando você olha no olho, você transmite o quê? Confiabilidade, ok? Correto? Vamos desconstruir isso? Não olhe no olho do seu cliente. É isso mesmo. Não olhe nos olhos do seu cliente. Ah, não, esse camarada até agora tá vendo tudo bem, né? Agora ele pisou, viajou na maionese. Não, vou te explicar. Você sabe que o olhar é um instrumento que nós humanos temos mais poderosos no corpo humano para nos moldar. Uma certa autora disse que os olhos são a janela da alma. Você sabe por quê? Porque nós somos moldados através ou por meio de tudo aquilo que nós contemplamos. É isso mesmo. Se você é fã de filmes de violência, aqui está uma pessoa que sempre foi fã de filmes de violência. Sempre gostei de assistir, desde pequenininho, o Rambo. Ó, quem é mais velho aí vai lembrar, né? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, olha só. Braddock, Chuck Norris, olha que coisa. Voltei lá atrás, né? Para os mais novos aí, Jack Chan, Jet Li, não tão novinhos também não, o pessoal já está aposentando também, né? Mas eu sempre gostei desses filmes. E sabe o que eu percebi? Que quanto mais eu assistia aqueles filmes, mais eu era moldado através daqueles filmes. É isso mesmo. Aí eu gostava de tentar fazer uma aventura, né? Eu tentava, assim, aplicar o golpe que eu aprendi no filme nos meus coleguinhas de escola. Aí você vê a cagada que dá, né? Quando a gente pegava um mais fraquinho, dava bem. Quando você pegava um mais fortão, que ele também estava assistindo os filmes, ele gostaria de te quebrar. É outra história. Nós somos moldados por meio daquilo que nós contemplamos. Eu não assisto mais esses tipos de filme. Aliás, de um tempo para cá eu não tenho assistido filme nenhum. Mas você é moldado pelo que você contempla. Então o conselho que eu dou para você é o seguinte: não olhe nos olhos. Vou te dar um exemplo aqui que vai ficar fácil. Tem um amigo meu que um certo dia ele estava fazendo aí uma caminhada num lugar bem verde, um parque bem bonito. Ele estava fazendo uma caminhada e aí numa parte assim tinha um pequeno morrinho de grama e ele viu que tinha um passarinho ali andando. E ele batia as asinhas, tentava voar e dava uns 2 passinhos para frente e não conseguia voar. Batia as asinhas, tentava voar, dava 2 passinhos para frente e não conseguia voar. Ele falou: pobrezinho daquele passarinho, ele deve estar doente. Eu vou pegar esse passarinho e vou cuidar dele para me ver se eu consigo recuperá-lo. Deve estar com a patinha machucada, alguma coisa assim. E quando ele começou a se aproximar daquele passarinho, sabe o que ele viu dentro dos arbustos? Uma serpente, uma cobra. Isso mesmo, em posição de bote. Sabe qual é a maior arma da serpente, dizem alguns biólogos? O olhar. Sabe o que aquela serpente estava fazendo? Atraindo para si a presa. E ele teve uma ideia. Pegou uma pedrinha, para ter certeza que era aquilo mesmo, e jogou entre a serpente e o passarinho. Quando ele jogou, a serpente se desarmou. Sabe o que aconteceu com o passarinho? Voou. Não olhe seus clientes nos olhos. Agora eu viro para você e digo agora: você quer ser eficiente? Olhe os seus clientes nos olhos. Como assim? Não olhe. Então eu vou te ensinar. É o seguinte: geralmente quem olha no olho do outro é dominado pelo outro. Você, como vendedor, você tem que ter o domínio da situação, mas deixar oportunidades para que o seu cliente domine partes das situações no processo de atendimento e venda. Então, quem olha no olho de quem? Você sabe que o olhar também é a ferramenta mais poderosa de sedução, né? Então, cuidado para não olhar nos olhos do seu cliente e se apaixonar, né? Vai virar um Salomão da vida, né? Então, olha só, preste atenção. Não olhe para o olho do seu cliente, mas ele tem que pensar que você está olhando para o olho dele. Sabe como você faz? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é o lugar correto.
técnico do vendedor excelente olhar. O vendedor que fez o curso comigo sabe disso. Olha aqui, ó. Não olhe nos olhos. Porque quando você olha aqui, a impressão do seu cliente é que você está olhando para onde? Para dentro dos olhos dele. Sabe o que você está fazendo? Fazendo ele olhar para dentro dos seus olhos. E aí você consegue controlar ou dominar melhor aqueles aspectos envolvidos na venda ou no processo de venda. Sempre que você quiser chamar a atenção do seu cliente para você, para o seu produto ou seu serviço, olhe aqui. Faça ele olhar nos seus olhos. Não é você que vai olhar nos olhos dele. Ele vai olhar nos seus. E para ele, você está olhando dentro dos olhos dele. Talvez seu cliente se apaixone por você, né? Mas aí é outra história. Se não tiver reciprocidade, não tem problema, né? Então, gente, olhe nos olhos do seu cliente. Para ele, você está olhando nos olhos. Não olhe nos olhos do seu cliente. Você sabe que não está olhando nos olhos do seu cliente, mas ele está olhando no seu. A chance de você ter o domínio, o controle da situação sem demonstrar isso é muito maior. Outra coisa, você sabe que tem aquele cliente que está ouvindo o que você está falando, mas não está escutando, né? Assim como você e eu geralmente não temos por hábito escutar, geralmente não temos por hábito escutar e sim ouvir, o seu cliente possivelmente também, ele apenas ouve a mensagem que você está passando. E você precisa ensinar a fazer com que ele possa escutar você. Sabe como você faz isso? Chamando a atenção cada vez mais para aspectos do seu produto ou para a experiência do seu cliente com o seu produto. Sabe, de repente, você está vendendo aí uma mesa, né? Uma mesa com cadeiras ali para o seu cliente, né? E aí aquela mesa tem um aspecto diferenciado, é uma mesa vermelha. Pense lá, ele está olhando aquela mesa, ele se interessou, mas ele não sabe se leva mesmo, e você está mostrando aquela mesa para ele. Sabe o que você faz? Chame atenção para o produto, lançando mensagens subliminares para que ele já compre mentalmente o seu produto antes de comprar fisicamente. Você pode fazer uma pergunta aberta para ele, né? E dizer assim: seu João, essa mesa, o senhor vai colocar lá na sua sala de estar? Ou o senhor vai colocar lá na sua área? Olha só, é uma pergunta aberta. Ele não pode responder isso com sim ou não. Ele vai dizer, não, essa aqui é para mim colocar lá na cozinha. Ou essa aqui, sabe o que você fez? Você fez ele comprar mentalmente a sua mesa. Ele já pensou naquela mesa lá em um cômodo da sua casa. O que você fez antes de vender fisicamente? Vendeu mentalmente. Você transmitiu para ele uma experiência, uma mensagem subliminar que fez com que ele pegasse aquela mesa mentalmente, tirasse da sua loja e levasse até a sua casa. Está mais fácil de vender a partir daí. Então chame a atenção para o seu produto. Se você está mostrando um produto pequeno para o seu cliente, pensa aqui é um passador de slides, né? Então eu quero vender para você esse passador de slides. E eu estou falando com você e você está lá assim, olhando para lá, sim, para cá, olhando para baixo. Então, eu preciso chamar a atenção sua para que você olhe para o meu passador de slides. Tecnicamente, sabe o que eu faço? Eu pego o meu dedo, levanto até a altura dos seus olhos e digo assim: senhor Bernardo, você viu como esse meu passador de slides é interessante? Você sabe o que eu fiz aqui? Fiz você olhar para o meu passador de slides. Técnicas simples, mas que podem fazer toda a diferença. Então perceba que você pode utilizar tanto as questões físicas no processo de mostruário do seu produto ou mesmo do seu serviço, quanto aquela experiência mental ideológica do seu cliente. Então, meu amigo, faça com que o seu cliente aprenda a escutar, olhando no olho do seu cliente, ok? Uma outra questão aqui, gente, que eu não gostaria de deixar de passar, é a questão da saudação. Nós falamos lá
que o nome mais doce lá atrás, que o nome mais doce das pessoas ou da pessoa é o seu próprio nome. Então, na saudação, você já não descobriu o nome do seu cliente anteriormente, né? Geralmente, quando é aquela venda que é muito técnica, a pessoa já se preparou para fazer a venda especificamente para alguém, ele já vai com nome, ele já vai com profissão, ele já sabe que time que a pessoa torce, se é religioso, se não é religioso, ele já sabe tudo isso antes. Essa é a pré-venda. Essa é a venda técnica. Agora, aquele cliente seu um possível cliente que nunca entrou no seu estabelecimento físico, né? E ele chega no seu estabelecimento físico, aí você precisa colher informação naquele exato momento. Não tem como você colher informação anteriormente nesse sentido, tá? Então, no momento da saudação, você já se apresenta e já pergunta o nome da pessoa. E aí, o que você vai fazer? Repetir o nome da pessoa, associar o nome dela a alguém e você vai lembrar do nome dela e continuar usando e abusando desse nome durante o seu processo de oferta. Quanto mais a gente fala o nome de uma pessoa, mais essa pessoa vai se sentir mais achegada, mais próxima a gente. Então a gente precisa fazer isso, né? Já no processo de saudação. E no processo de abordagem, que é um dos primeiros processos antes da pré-venda, ou antes do pré-contato, melhor dizendo, a abordagem ela deve ser uma abordagem clara, juntamente com a saudação. Abordagem clara, abordagem sucinta. Então, assim, pense naquela venda física onde se tem contato físico. Aqui no Brasil, mais de 90% dos vendedores costumam dar a mão, né? Isso é um hábito comum, é cultural nosso, né? A gente costuma dar a mão, menos em épocas de pandemia, né? Mas a gente costuma dar as mãos. Apertar a mão do seu cliente. Aí a pergunta é o seguinte: como eu devo apertar a mão do meu cliente? Eu devo apertar a mão de uma maneira mais forte? Eu devo apertar a mão do meu cliente de uma maneira bem suave e branda? Qual é a forma mais correta? Não sei. A forma mais correta é a sua resposta à ação ou à atitude do seu cliente. Você sabe por quê? Imagina um camarada, aquele camarada que gosta de cumprimentar apertando a mão de forma a quebrar a sua mão. Você já teve essa experiência? É confortável? Desconfortável, muito desconfortável. E aquele também que pega na sua mão só com a ponta dos dedos. Você já teve essa experiência também? Não transmite confiabilidade. Então, você deve ser uma resposta. Como você deve apertar as mãos? Eu não estou dizendo com isso que aquele camarada que aperta as mãos para quebrar a sua mão, você deve apertar igual, e nem aquele que aperta a mão de uma forma bem branda, dando as pontas dos dedinhos, você faça a mesma coisa, né? Nada disso. Só que o que você tem que fazer é ter um aperto de mão mais firme, controlado, não tão brando, não tão forte, mas manter o equilíbrio. Porque o aperto de mão mais firme, ele demonstra confiabilidade. Não pode ser em excesso. O aperto de mão mais brando, ele demonstra falta de comprometimento, demonstra fraqueza. Não é isso que você, enquanto vendedor, quer demonstrar para o seu cliente. Algumas pessoas dizem que você deve cumprimentar da mesma forma que o seu cliente cumprimenta. Eu não sou fã disso. Eu sou fã de você conseguir manter o equilíbrio. Um aperto de mão sucinto, não tão forte e não tão brando também. Treine isso. Treine isso com a sua esposa, com seu filho, com seu amigo, com seu colega de trabalho, com seu patrão. Diz, esse aperto de mão aqui, o que você achou dele? Tá ok? Tá forte demais? Tá brando demais? Isso faz diferença, gente. São pequenas coisas. Você imagina um camarada, o tritura-ossos, apertando a mão do meigo. Você imagina? O tritura-ossos aperta a mão do meigo e vai falar assim, esse carinha é meigo demais. Agora imagina um meigo. Vixe, esse cara aí deve bater até na mulher dele. O que ele faz? Não casa. A gente costuma dar mais valor e ter mais empatia a pessoas que são mais parecidas conosco. Então você tem que parecer o máximo possível com o seu cliente, até o ponto de que isso não influencie negativamente os resultados do seu cliente, porque você tem aquele cliente que muitas vezes faz uma coisa que é hábito dele, mas ele gostaria de mudar.
e aí você vai querer imitá-lo? Nada disso. É fazer aquilo que é correto, parecer o máximo com o seu cliente, sem deixar, no entanto, que essas diferenças sejam tão opostas que ele corra, que ele fuja de você. Tem uma frase aí que eu coloquei, vamos ler essa frase? Preste atenção. Se o patrão estiver bem, a empresa melhora, eu garanto meu emprego, abrem-se novos postos de trabalho e aumentam meus benefícios. Essa frase é a frase que todo empresário gostaria de ter no cérebro do seu colaborador. Sabe quando você, como colaborador, vai pensar nisso aqui? Quando você, mesmo sendo colaborador, mesmo sendo funcionário, começar a pensar como patrão. Ah, eu tenho um sonho de ser patrão na vida um dia. A primeira coisa que você deve observar para ver se você de fato tem essa possibilidade de ser patrão um dia, é perceber se você está de fato começando a pensar como patrão. Você pensa como patrão ou pensa como funcionário? Se você for um funcionário, se você for um colaborador, treinado a pensar como patrão, a sua chance de ser patrão é muito grande. E talvez você nem queira ser patrão. Talvez você queira ser um intraempreendedor, né? Você queira ser um empreendedor que empreende negócios alheios. Maravilha, tudo certo. Mas você precisa aprender a pensar como patrão. Isso aqui é uma matemática simples. Se eu estiver bem, a empresa melhora. Ok? Eu garanto meu emprego. Por quê? Quando vem problemas nas empresas, não deveria ser, mas quando vem problemas financeiros, problemas no setor, a primeira coisa que o empresário pensa, sabe o que é? Cortar custos. E erroneamente, onde ele vai primeiro cortar custo é demitindo colaboradores. Tem um tanto de custo a mais para ele cortar, mas ele vai direto na demissão do colaborador primeiro. Esse é um erro. Obviamente que existem algumas situações imprevistas, né, que o resultado fatal será esse, cortar postos de trabalho, mas não deveria ser a primeira opção empresarial. Então, se eu estou bem e transmito e dou o meu melhor para a empresa melhora. Eu garanto meu emprego, abrem-se novos postos de trabalho e eu tenho mais chance de ter benefícios maiores, de ter um salário melhor, até porque a empresa estará vendo o meu trabalho. E alguém pode dizer assim, na empresa que eu estou não tem isso não. Eu posso me matar aqui que eles não vão me reconhecer. Ô meu amigo, você não está aí obrigado, não está? Procura outra empresa então. Mas está difícil o trabalho então, por favor, dê o seu melhor. Vista a camisa da sua empresa. Se não tem uma melhor para você ir, por favor, vista a camisa da sua empresa. É a sua empresa que vai realizar seus sonhos. Porque é de lá que vem o seu sustento, é de lá que vem o dinheiro que vai possibilitar que os seus sonhos deixem de ser sonhos e tomem um corpo. Então, faça de tudo, do bom e do melhor para a sua empresa. Eu gostaria de terminar essa nossa aula com essa frase aqui, ó. A busca pela excelência é uma disciplina pela qual nunca receberemos certificado de conclusão. Se você acha que você já é um PhD em excelência no processo de atendimento, eu sinto em dizer isso, mas você possivelmente seja o mais débil de todos os colaboradores do processo de atendimento. Porque quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai conhecendo, mais nós temos noção da nossa ignorância, mais nós temos noção de que nós podemos aprender mais e que nós sabemos muito pouquinho. Então, a busca pela excelência, ela é uma disciplina pela qual nunca receberemos certificado de conclusão. Se você começar a pensar assim, você está no caminho certo na busca pelo processo de atendimento excelente da sua empresa, do seu profissional e dos resultados tão esperados por você e pela sua empresa. Um abraço, até a nossa próxima aula.